Então, deixar ela voltar novamente, eu já inicio, né? Voltou? Ainda não. Cadê ela? Bom, acho que agora eu consegui entrar um pouco mais sem eu confirmar para ela. Pessoal, ó, hoje a gente encerra essa apostila, tá? A apostila 2. Eu vou só iniciar os assuntos da 3, tá? Mas eu não vou, como que fala? Não vou tão a fundo. A apostila vocês não receberam ainda, né? Alguém me confirma aí? Alguém me confirma, galerinha? Certinho, professor. Vocês já receberam ou não? Ainda não, eu acho. Ah, tá. Então, eu não vou. Eu só vou comentar os temas, tá? Eu não vou ir tão a fundo assim. Beleza? Então, ó, eu vou fazer um apanhado geral. Caso aí futuramente a gente volte no assunto, aí a gente faz essa leitura aí da apostila 2, tá? Então, ó, deixa eu colocar aqui, daí fica mais fácil. Alguém aí depois manda mensagem para Giovana, fazendo um favor? Porque era só eu clicar aqui na hora de gravar, não sei porque aparece essa informação. Tá? Depois eu até, em outra escola eu uso isso aqui, depois eu mostro para vocês quando a gente retornar. Tá? Mas na apostila 2, galera, a gente viu os fundamentos aí da geologia. Tá? A gente viu, por exemplo, as placas tectônicas. Até as placas tectônicas aí estão um pouco mais simples. Só começa, eu acho, né, não sei, só começa a embaralhar um pouco, a ficar um pouquinho mais confuso, quando fala do ciclo das rochas. Mas é só lembrar, pessoal, que o ciclo das rochas é como se fosse uma reciclagem. Tá? Vai reciclando mesmo a rocha, vai transformando a rocha. Então, com o passar do tempo, uma rocha que a gente observa no meio, na superfície. Oh, desculpa. Ah, tá, ela mandou mensagem. É... Perdão, pessoal. Então, galera, acho que eu tava mesmo? Tá. Com o passar do tempo, ela vai se reciclando, então vai se transformando em outro tipo de rocha. Aí eu comentei com vocês também. Ah, ela vai entrar aqui. Tá, foi, agora foi. Com o passar do tempo aí também, ela. Entrou? Entrou. Ah, deu certo. Giovana, não sei por que acontece isso, tá? Às vezes quando eu clico para gravar, aí algumas pessoas são removidas. Aí hoje eu li a mensagem, apareceu o seu nome, tá? Mas é quando grava. Às vezes alguma, três, quatro pessoas saem também e depois voltam. Tá? Mas eu não sei por que acontece isso. Então aí, ó, estava comentando aí sobre Tá bom, a apostila 2. professor. Tá bom. Nossa, eu não escutei. Tá ruim o fone aqui. E também do ciclo das rochas eu falei da estrutura do Brasil.
Tá? E daí lembra aí que o Brasil é um relevo antigo. Lembra aí, pessoal, os minérios que a gente comentou no Brasil, que é para exportação, tá? Que na maior parte das vezes vai para os países ricos, que é vendido mais barato, tá certo? E lembra que também, no caso, a gente não vai ter tanta tecnologia. E outra coisa, pessoal, eu lembro que eu coloquei uma questão na, na atividade avaliativa, uma questão lá que eu comentei assim, o Brasil hoje não tem tremor de terra, mas futuramente, alguma coisa assim, futuramente pode ter. Ou antes tinha e hoje não tem e futuramente pode ter. Mas por quê? Por causa da deriva continental. Aí daí lembra lá que a deriva continental faz que as placas se movimentem. Tá? Então, futuramente, pode ser que o Brasil tenha, assim, novamente tremor de terra, pode ter soerguimento, aumentar o relevo. Beleza? E já no fim lá que a gente tinha comentado, os casos de Mariana, de Brumadinho, os danos, como que é feita as estruturas, as barragens, tá? Que aí de novo, sempre tenta pensar o seguinte, pessoal: qualquer indústria ou qualquer empresa que venha para o Brasil, ela vem para o Brasil não por causa para beneficiar o povo brasileiro, mas para beneficiar seu próprio bolso. Tá? Igual, por exemplo, porque algumas empresas vai tanto para a Ásia, para o Extremo Oriente, para a China, para Taiwan, porque lá as leis ambientais são mais brandas, tá? Então não tem tanta fiscalização. Ao mesmo cabe aqui. Tá? Às vezes o que ocorreu e daí está ainda na justiça, rodando, rodando, rodando ainda. Tá? Também a gente comentou sobre o processo de intemperismo, tá? Tanto físico como químico, o da água, o do vento, o do calor, do frio. Tá? Então, e daí outra coisa, perdão. O intemperismo humano é um processo mais veloz do que o natural. Então, tudo que a gente observa de obra, de fazer um aterro, por exemplo, igual no Rio de Janeiro, que tem bastante aterro, é um processo mais veloz. É algo que demoraria vários anos para ocorrer naturalmente. E também, pulando aí do intemperismo, a gente comentou da lixiviação. Lixiviação, laterização, é o processo vai ser o processo de perda de nutriente do solo, então vai virar aquele solo laterização, aquele solo mais rochoso, tá? Aquele solo mais pobre, e vira basicamente uma rocha. Tá? Então, a gente viu aí, pessoal, que se você não utilizar de forma correta o solo ou os minerais, ou a retirada dos minerais, pode ocorrer ou um dano que vai ser irreversível, tá? Como, por exemplo, a Serra dos Carajás, aquela Serra Pelada que eu comentei com vocês, tá? Ou também até mesmo um dano que a gente não consegue reverter o próprio solo, tá? Igual eu comentei também sobre erosão, tá? Que daí primeiro é a vossoroca, depois, não, perdão, primeiro é o ravinamento, depois a vossoroca, beleza? Aí, galera, eu vou comentar com vocês a, a segunda apostila, tá? Eu só vou comentar o que a gente vai estudar aqui. Só um segundinho. Peraí, galerinha. Ó, a próxima apostila, nas primeiras aulas, a gente vai ver o quê? A gente vai ver sobre a atmosfera terrestre. Aí vai ver os gases, vai ver o nome de cada nível da atmosfera, vai ver que a gente vai ter muito hidrogênio, o oxigênio vai ficar mais na parte inferior, tá? Então a gente vai começar a falar dos níveis. Outra coisa que a gente vai ver nas primeiras aulas, galera, vai ser o quê?
Eu acho que eu já até tinha comentado com vocês em sala, um esqueminha até que eu fiz bem rápido, porque daí eu vou falando o assunto, eu vou lembrando de outro um pouco mais pra frente, daí às vezes, enfim. Mas eu vou comentar com vocês sobre a biosfera, tá? Que daí tem a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera. A litosfera, vai ser o solo, tá? A hidrosfera, aí, Leonardo. A hidrosfera é a água e a atmosfera o ar. Tá? Então, se a gente tira algum desses elementos, para o homem, ele não consegue viver. Tá? Pouquíssimos animais, e daí bactéria, por exemplo, nem sei, agora desculpa a ignorância, pessoal, não vou saber se é um tipo de animal, acho que não é, não, né? Qualquer coisa vocês me corrijam aqui no chat, fazendo um favor, tá? Mas só alguns seres aí, né, que vai sobreviver. A gente vai ver também sobre os climas, tá? Eu vou até aproveitar, infelizmente, que está acontecendo no sul do Brasil, para comentar o porquê o Brasil, de um tempo para cá, vai ter esses eventos extremos, essas tempestades tropicais, esses ciclones, tá? Porque teve um que eu lembro, nossa, isso daí faz tempinho já, foi em 2008, 2007 mais ou menos. E teve em Santa Catarina também, mas do seu interior, desde o oeste. Tá? Então veio arrasando da Argentina, foi para Santa Catarina e foi para o litoral. Tá? Mas é algo também, pessoal, que infelizmente foi o homem que, com o passar do tempo, ele foi criando isso. Tá? E também dá para dar o exemplo do que acontece. Quer ver? Eu já vou tentar dar o que acontece às vezes. Eu acho que eu já tinha falado com vocês o porquê às vezes chove em Itajubá e não está chovendo, por exemplo, em Delfim Moreira, tá? Ou porque é num local mais quente, num outro local mais frio. E sobre também aí, pessoal, a gente vai ver sobre as correntes marítimas e corrente de ar. A gente vai ver que vai ter as correntes marítimas mais quentes e correntes marítimas mais frias. As quentes sempre se formam próximo à linha do Equador, aí as frias nos polos. Mas só que às vezes a quente ela vai sobrepor a corrente fria, tá? Por exemplo, pessoal, se não fosse a corrente do Golfo do México, a Inglaterra, a França seria totalmente congelada, tá? Seria mais frio do que é no inverno, por exemplo. Tá? Então, às vezes essas correntes mais quentes, ela vai, como que eu vou falar? Vai ajudar no clima e na vegetação mesmo de algum território aí, que fica no extremo norte ou no extremo sul. Outra coisa aí também, das correntes marítimas, lembra aí, galera, que vai ser parecido igual, eu acho que eu falei também, não lembro, enfim, mas igual aquele filme do Nemo, que acho que é tartaruga, pega parece um tubo assim, e ele viaja mais rápido no mar. Tá? Então ali vai ser uma corrente. Pode ser corrente quente ou pode ser corrente fria. Ou às vezes quando vem parar pinguim aqui na costa do Sudeste, no Rio de Janeiro, ou às vezes no em Santos mesmo, é quando eles vêm fazer, os pinguins vêm para uma área mais quente, mas vêm para uma área muito mais quente, tá? Porque era para ficar na costa da Argentina. A gente vai ver também aí o assunto sobre Laninha e El Ninho, tá? Que aí novamente, tá? Quando eu estava na escola, falava assim, o professor chegou a comentar assim, esse evento aí vai. Calma aí então, Cássio, peraí que eu vou.
É porque é da apostila que eu estou vendo aqui, mas peraí, só um segundo. Cadê? Não sei. Peraí, só um segundinho. Calma aí, galera. Aqui. Agora foi. Estou enxergando agora? Não, agora sim. Só me dão um toque aí, pessoal, se vocês estão enxergando. Sim, professor. Ah, tá, obrigado. Calma aí que demora para carregar aqui. Acho que não. Peraí. Tem matemática? Não. É a última que foi. Ó, aqui vai melhorar a imagem, eu acho. Vai melhorar a imagem. Melhorar a imagem. Lá, pessoal, quando eu estava na escola ainda, lá no Fundamental 2, aí era um evento que era de 15 em 15 anos. Só que hoje a gente sabe que é de 3 em 3. Tá? Então, isso por causa da poluição, porque acelera muito o consumo, o homem acelera muito o consumo, destrói o meio ambiente, então vai agravando os eventos climáticos. Aí vai ser um dos fatores que ocorre isso hoje aqui no extremo sul da América. Tá? Lembra aí que vai também ou ter muita seca, tá? Que é o caso do El Niño, vai ter muita seca no Brasil, e o caso da Laninha vai ter muita chuva, aí inverte um pouco. Tá? E daí quando é El Niño, melhora a produção de pesca, tá? No globo, no modo geral, porque aumenta a temperatura. Agora, quando é a laninha, aí diminui muito a temperatura, isso do mar, tá? Então, às vezes, quando é a laninha, isso piora para os países que são produtores de pescado, que é o caso do Chile, por exemplo. Perdão, quando diminui também a temperatura, começa a fazer esses eventos climáticos, principalmente aqui no hemisfério sul. Tá? Mas isso eu vou comentar com vocês passo a passo, tá, galera? Tá. Ó, daqui em diante, pessoal, ó, só vou comentar, mas a gente vai utilizar muito isso, tá? Repara que cada, como que eu vou falar? Cada ponto da apostila, vocês vão ter o quê? Vão ter um ou dois temas que eu comento com vocês, ó, presta atenção que sempre vai cair em vestibular, tá? Pessoal, o que sempre cai em vestibular de clima? Esse bendito de um climograma, tá? Esse esquema que tá em média de temperatura mensal, tá? Então, ó, você pode ter os meses do ano e ali a temperatura, tá? Aí na outra parede, pessoal, no gráfico, na outra paredinha ali, você pode ter a chuva, só que ali não tem a chuva, tá? Daí estaria escrito milímetro, mas é algo que
é muito recorrente você fazer uma interpretação de temperatura média, de chuva média no ano, dos meses do ano, ao longo do tempo de uma determinada região, tá? Aí só reparem uma coisa, galera, já não vou comentar já. Ali, a gente tem, por exemplo, quanto mais próximo do Equador, a temperatura, né, o índice de temperatura vai aumentar. Tá? Agora, se for caiu aqui, galera. Só um segundo que eu vou colocar para apresentar novamente, tá? Aí, deixa eu ver se vai. Aí foi. Aí, pronto. Ó, vocês estão enxergando? Estão enxergando. Aí também, galera, aí nessa aula 42 a gente vai falar do aquecimento global, tá? Aí reparem, que eu vou aumentar aqui. Reparem, pessoal, que no hemisfério norte, nos países mais ricos aí, e na China também, né? Os poluentes de dióxido de carbono aí vão ser gigantescos. Aí a gente vai ver também sobre o crédito de carbono. E, por exemplo, enquanto alguns países vão conservar a sua vegetação, não vai poluir tanto, vai ganhar algum tipo de benefício financeiro com isso, tá? Então, o que vai acontecer? Alguns países vão poluir pra caramba e outros não, tá? Aí com essa pandemia aí, o que acontece? O ritmo de industrialização, tanto na China, diminui bastante, tá? Então, ao invés de estar como nessa imagem aqui, como se fosse um dia normal, aí essa serração, que não é serração, que é poluição mesmo, diminuiu bastante, tá? Na Olimpíada que teve 2008,
na Olimpíada de 2008 na China. Peraí, na China? 2008 ou 2012 agora? Acho que foi 2008. Se não foi 2008, vocês me corrijam aí, tá? Na Olimpíada de 2008, também teve essa tentativa de parar com essa poluição na China. Tá? Em 2008, a China estava bem no auge da sua industrialização, crescendo muito bem economicamente. Então, eles não queriam parar de jeito nenhum, mesmo com a Olimpíada. Aí, o que acontece? Até teve uma invenção numa praça que sempre tem desfile militar. É próximo daquele estádio Ninho da Águia, se não falha a memória. Parece um ninho mesmo, de passarinho. Ninho dos pássaros, acho. Que daí eles colocaram um painel solar de um lado, de LED, e um painel solar do outro lado, de LED também, bem grande. Aí daria para se ver o nascer e o pôr do sol. Tá? Porque não dá para ver quase nada por causa da poluição mesmo. Tá? E foi basicamente essa poluição aí que vai aumentando o buraco da camada de ozônio. Que daí ela deu até uma retraída ultimamente nesses meses aí de coronavírus. Outra coisa aí, galera, que sempre a galera comenta é o quê? O buraco da camada de ozônio é algo normal, tá? Ele se expande, ele dá uma fechada novamente, tá? Mas só que o que acontece novamente? O homem ele acelera aquele processo. Por isso que tinha alguns professores, pode até mesmo, se você perguntar para o pai de vocês, alguns professores antigos pegava o material didático, pegava livro e falava, ó, o El Ninho, Laninha, é só de 15 em 15 anos. Não vai ser tão recorrente. Mas só que o consumo é tão grande que também começa a aumentar esses danos. Aqui, a gente vai ver o quê? Ó? Lembrem lá daquela aula que eu comentei com vocês, que eu tinha pego até um globo, aquele globinho menor, que eu tinha levado o globo na sala de vocês, que eu falei o seguinte, ó, se vocês olharem lá nesse globinho menor do zonas climáticas, polar, temperado, intertropical, vocês vão lembrar daquilo que eu tinha comentado com vocês. No de baixo, nessas zonas climáticas, vai ser o mundo ideal. Tá? Vai ser o mundo ideal por quê? Vai ter uma área mais bem gelada, vai ter uma área com clima mais ameno e vai ter uma área muito quente. Mas só que daí não se conta aí o relevo. Tá? O relevo vai interferir no clima. Tá? Então, ó, se você vê o recorte dos climas aí quentes e úmidos, se você vê o recorte dos climas temperados, não vai respeitar essa linha que a gente tem no clima das zonas ali, das zonas climáticas, no globinho embaixo, tá? Então, ó, repara também, por exemplo, galera, deixa eu ver um exemplo aqui, que eu já faço. O exemplo da área tropical, ó, rosinha, tá? Não vai estar, vamos falar, bem reto, tá? Vai estar todo meio que distorcido, tá? Meio que torto aí. Mas isso por causa do relevo. Às vezes tem um relevo que não deixa a umidade entrar no continente. Às vezes uma vegetação que é mais abundante por causa do solo também. Tá? Mas, desculpa. Aqui a gente vai ver também, nessa aula, os animais. Os animais que vai ter em cada ponto. Tá? Os animais e a vegetação. Aí, por exemplo, vocês vão reparar que a coloração muda, o tamanho, às vezes, por causa da alimentação, vai mudar. Tá? Outra coisa, vocês vão ver específico do Brasil também, tá? Os biomas, seriam os biomas que a gente vai ter aqui no Brasil.
Tinha outro mapa aqui na área mais baixa. Da apostila. E aqui, pessoal, ó. Deixa eu fechar aqui só para mostrar para vocês. Amém, galera? Deixa eu ver. Tá. Pessoal, pera aí, ó. Aqui eu vou voltar aqui um pouquinho com vocês. Aqueles climogramas, pessoal. Pera aí, eu vou mostrar novamente. Esses climogramas. Meu Deus, ele volta. Tentem falar aí comigo, por favor, dessa vez, galera. Ou deixa a mensagem aí que eu escuto chegar a mensagem, tá? Esses climogramas aqui, eles são de quais áreas? Não, peraí. Eles são de. Eu vou fazer uma pergunta de cada vez, tá? Peraí, deixa eu ver. Calma aí, galera. Quais áreas tem ali, né? Tá. Esses climogramas, eles são do hemisfério norte ou do hemisfério sul, vocês acham? Se quiser escrever, pode escrever, pessoal. Faz favor aí. Ou quiser falar também. Esses climogramas aí são do hemisfério norte e do hemisfério sul. O que vocês acham? Peraí que chegou a mensagem aqui. Alguém mais acha diferente aí do Cassius? Eu acho que é norte. Norte, quem que falou isso? Peraí, eu não escutei agora. Quem que falou? Eu? Ah tá, o Miguel. Alguém aí para desempatar? Peraí. E aí, galerinha? O que vocês acham? Norte ou sul? Só mais uma pessoa aí. Ana, Gabriel, Larissa. Norte ou sul, pessoal? Norte, Leonardo Norte. Ó, galera, ó. Aqui, quer ver? Certo, tá escrito ali, né? Sorte que eu baixei rapidinho, mas enfim. Desce. Sobe. Tá bom. Aqui vai ser o norte, tá? Pessoal, ó, sempre quando vocês. Tá? Isso daí é sempre, tá? Não esquenta a cabeça. Sempre quando você bater o olho. Às vezes tem até atividade muito boba disso daqui. Sempre quando a temperatura for assim, tá? Em forma de serra, de morro, é no norte. Sempre quando for em forma de um buraco, de um U, é no sul, tá? Aí tenta só ficar mais atento com o que, pessoal? Com os meses do ano. Tá? A temperatura vai ser mais baixa no hemisfério sul em julho. A temperatura vai ser mais alta no hemisfério norte em julho, tá? Aí o índice de chuva vai variar muito de região para região. Tá? Se você pega, por exemplo, numa área polar, vai ser constante ali a temperatura negativa e não vai chover tanto, vai ser mais a neve mesmo, tá? A precipitação. Ou se você pega uma região subtropical, que daí seria o último,
Você vai pegar ali a parte da Inglaterra, por exemplo, que vai chover constantemente e a temperatura vai variar bastante ali também, tá? No Mediterrâneo, que vai ser mais quente, tudo bem? Mas aqui a gente vai fazer passo a passo, tá, galera? E reparem aí também, ó, que a vegetação ela vai mudar também, tá? Dependendo do solo, dependendo principalmente do relevo, ela varia bastante. Como desce? Aqui, ó, esses dois mapinhas, pessoal, vai falar da asa de monções. Tá? A asa de monções vai ser assim. No inverno, tá? Vai ter uma seca severa ali no sul da China, na Índia, tá? Na Tailândia. Vai ser bem seco. Agora, no verão, vai ter muita, muita, muita chuva. Tá? Mas muita chuva mesmo. Vai ser basicamente o seguinte. Eu vou dar uma adiantada aqui, mas essa pressão que vem da Ásia no inverno vai fazer que a corrente quente que vem do mar não chegue no continente. Tá? Então, se não chega a corrente quente numa área mais fria, não tem chuva. Tá? Então, vai ter uma estiagem, uma seca. Agora, quando, por exemplo, pessoal, a, essa umidade consegue adentrar no continente, aí vai ter uma chuva gigantesca. Tá? Que daí vai ser, isso acontece no verão. Aí daí se vocês forem reparar, ó, aqui já vai estar mais misto, tá? Repara aí que vai ter algumas, sol tropical ali vai ser em forma de U, a temperatura, que é mais a formação no hemisfério sul. Já os outros não, mas o índice de chuva vai ser gigantesco, tá? Principalmente no equatorial. Aí também a gente vai ver, pessoal, que os nomes vão variar de locais para locais, tá? Igual a savana que a gente tem na África, vai ser o nosso cerrado. Tá? Aqui já vai ser as atividades para ver se no sul, no norte. Tá? Então é bem comum, pessoal, ó, tem enchente no Paquistão ali, ó. Tá? Isso por causa dessa área de monções aí. A outra coisa, se a gente for analisar esse esquema de altitude, quanto mais elevado eu estou na altitude, menos formação de vegetação eu tenho. Menos abundante vai ser a vegetação. Agora, se eu estou ali no nível 1000 ou abaixo do 1000, mais vegetação eu vou ter. E aqui no Brasil, as temperaturas brasileiras, tá? Aí reparem também, pessoal, que aqui no sul de Minas a temperatura é mais baixa. Isso por causa do relevo.
Tá. Peraí, só um segundo. E variação. Tá? Quer ver, ó? Peraí, galerinha. Ó, por exemplo, se eu pego a variação ali. Calma aí. Do primeiro mapa, tá? Variação da temperatura média em cidades das regiões sul e sudeste, como resultado da ação da altitude. Se eu pego Vitória e Belo Horizonte, vai estar ali bem próximo ali na mesma, quase na mesma reta. Mas o que acontece, pessoal? Em Vitória é mais quente por causa de estar do mais perto do mar, tá? Agora Belo Horizonte está numa elevação um pouco maior, então a temperatura tende a cair, tá? O mesmo acontece ali, a variação térmica, nas duas cidades ali, Campo de Jordão, nas três cidades, São Paulo e Santos. Quanto mais baixo eu tô, mais quente vai ser, tá? Isso vai ter muito a ver com o relevo. Aí depois a gente vai ver também sobre a pressão, tá? Pressão atmosférica, que vai ter muito a ver com isso. Aí seria a pressão quando você, quer ver? Quando vocês vão para Maria da Fé, sei lá, em alguma festa lá. Você está subindo a Serra de Maria da Fé, seu ouvido dá um estalo. Quando vocês vão para a praia, você está descendo aquela serra de piquete, dá aquele estalo no ouvido, que é a pressão. Quando vocês estão chegando lá perto de Ubatuba, perto de Paraty, a mesma coisa, dá um estalinho no ouvido. Tá certo? E também, quando você está chegando mais perto da praia, você vai reparar, você fala, nossa, mas aqui tá tão quente, lá em Itajubá estava frio, mas isso por causa do relevo. E, desculpa, pessoal, e outra coisa, às vezes quando você vai para a praia, você repara assim, vou para a praia, vou ficar todo queimado por causa do sol. Mas chega lá, vai estar aquele tempo com neblina. Com neblina não, nublado, perdão. Vai estar nublado, mas mesmo assim você vai queimar, tá? Por causa do mormaço. Ou se não, você chega lá e começa aqueles 3 dias de chuva, sem parar. Mas por quê, pessoal? Ali novamente, porque lá tem muito mais umidade do que aqui eu vou digamos assim, no meio do continente, que é onde a gente está, tá? No interior do continente. E essa daqui, pessoal, vamos lembrar só o seguinte, tá? O que faz chover aqui em Minas vai ser o encontro dessa roxa, massa polar antártica, tá? A polar, com essa massa equatorial continental. Tudo bem? Também a gente pode ter um encontro dessa massa tropical atlântica, mas não é tão forte assim. E só lembrando aí, pessoal, que a gente tem uma massa seca, tá? Massa seca vai ser uma massa de ar que vai ser mais quente, tá? Que é essa massa tropical continental. Agora, essa massa equatorial, a vermelha, ela vai ser úmida. A equatorial atlântica amarela também vai ser úmida. Mas só que se ela se encontra, pessoal, qualquer uma dessas massas, a vermelha, a rosa, a verde e a amarela, se ela se encontra com essa polar, é chuva, tá? É muita chuva. E ali, novamente, pessoal, que eu acho que eu tinha comentado também algumas. Acho que foi até em sala de aula. Ó, a gente vai ter uma variação menor quando a gente está perto da praia. Tá? Então, por exemplo, faz 30 graus, faz 40 graus. Quer ver um exemplo? Não sei se tem alguém que já morou na praia aí, eu acho que tinha, não lembro agora. Mas
Quando você fica um mês na praia, por exemplo, você vai reparar que a temperatura não cai tanto. Tá? Se ela for lá para os seus 16, está todo mundo de blusa. Igual acontece no Rio de Janeiro. Tá? Porque a temperatura não tende a cair tanto. Tá? Agora no interior já não. No interior do continente. Repara que às vezes aqui faz. Vai. A temperatura. Eu não sei, tá, pessoal? Mas uma temperatura mais alta aqui em Itajubá não chega aos 35. Mas só que pode chegar, vai beirar ali a sua temperatura negativa. Tá vendo que a variação é grande? 35 até, por exemplo, -1 em alguma zona rural, por exemplo. Tá? Então a variação é muito maior do que na parte do litoral. Tá? Então aqui, pessoal, você vai reparar o quê? Que no verão aí, se essas temperaturas, desculpa, essas massas de ar vão se chocar. Tá? Se elas começam a se chocar, se um traz umidade, o outro traz umidade, vai chover. E vai ter uma pouca presença aí da polar, tá? Agora, quando for inverno, repara que a polar vai empurrar todo mundo. Aí por isso que não chove tanto, ou não era para chover normalmente, tá? Aqui na nossa região. É só para esfriar, chover não tanto. Vai chover mais no Nordeste, tá? Nessas áreas, né? Nessas épocas de inverno. Caramba, um pouco mais rápido, senão não vai dar tempo, pessoal. E aqui os biomas brasileiros, tá? Aí não vai estar perfeitinho mais desse jeito, pessoal. Isso daí também é por causa da ocupação do homem, tá? E, re... ah, tá. E reparem, pessoal, que às vezes o clima aí ele pode ser alterado de novo pelo relevo. Tá igual a região que a gente está, é mais parecida com o que acontece em Santa Catarina, tá? Pelo clima, pela altitude, o clima fica parecido com Santa Catarina. Tá? Então ali, equatorial úmido, vai ter muita chuva o ano inteiro. O tropical semiárido não. O tropical vai ter chuvas esporádicas. Tropical de altitude, que vai ser toda essa nossa área aqui, vai ter um ciclo de chuva bem regular, tá? E no inverno menos. No tropical úmido vai ter bastante chuva. E no subtropical também tem uma bem regular, igual que a gente tem aqui no subtropical de altitude. Tá? Então repara, Manaus vai ter chuva o ano inteiro. Tá? E a temperatura lá em cima. No Mato Grosso ali, é bem regulada o índice de chuva no verão e pouco no inverno. Repare o que eu falei para vocês sobre o Nordeste. O Nordeste ali, a Bahia, vai ter mais chuva, mas para o meio do ano. Ele inverte um pouco. Tá? Agora, no sertão, que é o semiárido ali, a chuva fica muito escassa. Tá? Isso por causa da Serra da Borborema, porque fica numa região muito mais rebaixada. Aqui, Ouro Preto, que é bem próximo daqui, vai ter pouca chuva no inverno e até que não tanto nas suas áreas de verão. Em Porto Alegre vai ter chuva disponível o ano inteiro, mas não tanto como aqui no verão, por exemplo. Tá? Aí reparem isso que eu comentei com vocês, pessoal, que eu tinha perguntado, tá? Quanto mais ao sul, fica mais em forma de um U, beleza? Agora, quanto chegando mais perto ali da linha do Equador, vai ficando cada vez mais retinho, ou até sobressalente. Qualquer coisa vocês me parem aí também, tá, galera?
aí, só ver uma coisa aqui. Eu esqueci de falar. Eu só vou. Deixa eu só. Aí, foi. Aí, então, o que eu tinha comentado com vocês, galerinha? De um lado do gráfico fica a temperatura. Embaixo fica sempre a estação, os meses do ano. E no outro lado do gráfico, a quantidade de chuva, milímetros. Tá? Às vezes vai variar, igual naquele primeiro climograma que eu falei, que eu comentei com vocês. Às vezes pode ter temperatura, às vezes tira os meses do ano, deixa o milímetro, às vezes pode ter os meses do ano e o milímetro, vai variar muito. Mas é só lembrar, pessoal, que quando for em forma de U, é no hemisfério sul. Quando for em forma de morrinho, de um morro assim, é no hemisfério norte. Tá? E lembrar também, mesmo que a atividade te tire, por exemplo, os meses do ano, você saber ali que no meio do climograma vai ser julho, agosto, aí você vai conseguir interpretar. Tudo bem? Mas daí é só mesmo com a atividade, galera. Mas é bem tranquilinho, tá? Às vezes também ele vai te dar uma região, tá? E tira o nome do local. Aí você tem que interpretar. Ah, outra coisa, esqueci de falar, mas tá aqui. Nesse último climograma do São Gabriel, no Rio Grande do Sul, reparem, pessoal, o seguinte: esse U sumiu, não dá para ver o finalzinho do U. Tá? Isso por quê? Porque junho e julho a temperatura fica negativa, tá? Então não aparece. A mesma coisa no climograma que eu mostrei para vocês lá em cima, que estava assim, ó, estava em forma de serrinha, mas começava lá no mês de fevereiro, tá? Porque no mês de janeiro a temperatura era negativa, isso no hemisfério norte, tá? No computador. Aí foi. E aqui as principais, tá? As principais vegetações aí, nativas. Aí você vai ter a floresta amazônica, Mata dos Cocais, Mata Atlântica, Mata de Araucária, das Araucárias. Aí só lembrando que a gente vai ter araucária aqui também, tá? Novamente, por causa do relevo. Aí Mata de Araucária, pessoal, ela quase é inexistente hoje, tá? Do que tinha antes. Isso porque ali no Paraná, em Santa Catarina, as casas dos colonos, dos imigrantes, tanto alemães como italianos, eles fizeram as casinhas de tudo de madeira. Tá? Então, a exploração ali foi gigantesca. E Mata dos Cocais, ela está avançando, tá? É diferente um pouco. Isso porque se você tem aqueles creminhos da Natura, por exemplo, da Boticário, os óleos, que são óleo de coco, parece um coquinho, é tudo dessa área aí do Maranhão e do Pará. Então ela está invadindo um pouco até mesmo a floresta amazônica, porque é mais lucrativo. Aí também é retirado um óleo para perfume francês, só que eu esqueci a marca, mas depois eu vou comentar com vocês. É isso que... Agora eu não vou lembrar se é o Chanel, ou aquele Chanel, mas eu acho que é, se não falha a memória. Tá sempre, pessoal, quando a gente, se vocês pegarem atividade da vegetação brasileira, vocês vão reparar o quê?
E sempre vai ter esses antes e depois, ali da cobertura original da Mata Atlântica e hoje em dia. Tá? Hoje em dia vai ter esses parques estaduais. Se não fosse os parques, não existia mais nada. Aqui é a Mata de Araucária. Tá? Então, aqui na atividade, por exemplo, indica formação, representada. Tá? Você vai reparar que ela vai estar no sul do país, mas também pode estar em São Paulo, em Minas, nas áreas mais elevadas. Tá? Então aqui está dividido, pessoal, os domínios vegetais aí, da vegetação brasileira. Tá? O que está mais destruído além da Mata Atlântica vai ser o mangue, tá? Mangue e restinga aí. Isso porque hoje tem portos, vai ter os condomínios nas faixas litorâneas, então é quase inexistente. O cerrado foi substituído pelo agronegócio, pelo boi, pela soja. Ali o campus também no extremo sul, tá, para engorda de gado. Aí, é por isso que, por exemplo, no sul do país, o gado é mais gordo, tá? Ele, digamos que a carne é mais gostosa, tá? Porque ele fica o dia inteiro lá pastando numa área mais plana. A vegetação já não é propícia, mas é mais fácil desse gado acessar essa vegetação. Agora aqui, o gado aqui do sul de Minas, não. O gado do sul de Minas faz um crossfit. Por quê? Porque ele tem que ficar subindo a serra, tem que descer a serra. Então a carne fica mais musculosa. Tá? E já no Nordeste, onde tem mais criação de caprinos, de bode, por exemplo, se você solta um gado lá, ele vai ficar muito magro, mas muito, muito magro mesmo. Então a vaca não vai dar tanto leite, por exemplo. Tá? Então a melhor carne assim de gado que a gente tem no Brasil vai ser na região sul, nos pampas. Aí também, tá, pessoal, vai ter uma diferença. A nomenclatura pode ser pampa, pode ser campos. E mais climograma, então não esquenta tanto a cabeça com o climograma, pessoal, que a gente vai ver bastante, tá? Aqui, por exemplo, ó, na primeira floresta amazônica. Amazônica. Na primeira floresta amazônica, pessoal, porque o rio está mais tranquilo. Se fosse cheio de cachoeira, seria a Mata Atlântica. No segundo, Mata de Araucária. Na C, Cerrado. Na D, Caatinga. Na E, o Campos. E na F, o Manguezal. Repara que o campus aí onde está o sul do Brasil é bem plano, então o gado não tem tanto esforço assim. Tá? Essa aí vai ser a C, tá? Só pelo. Ó, a primeira ali. A última vai ser no Pantanal. Vai ser as lagoas que dentro do Pantanal. A penúltima, a Caatinga. A terceira, o Cerrado. A segunda, Mata de Araucária. E a primeira, a Mata Atlântica. Vamos. Aí no final a gente vai comentar desse modo geral, né? Acho que eu até tinha acabado de falar até do desmatamento, a gente coloca outro tipo de cultivo,
tira para construir uma cidade. E hoje, por exemplo, o resquício que a gente tem das vegetações vai ser as unidades de conservação. Pode ser federal, pode ser os parques estaduais. Tá? Que tem até um bem perto, próximo da gente aí, pessoal. Fica Pico dos Marins, Itatiaia ali. É tudo um parque de conservação, uma unidade de conservação. Mas eu estou apertando aqui para ver se desce. Tem algumas unidades que você pode fazer uma pequena exploração, tá? Tem um parque. Aqui já foi. Tem um parque estadual. Deixa eu voltar aqui. E agora travou. Tem um parque estadual em Caraguatatuba, que você pode visitar, mas pode tirar uma flor, uma folha. Não pode levar para casa. Tá? Que daí seria crime ali, crime ambiental. E tem outros parques que você pode fazer uma interação, pode retirar da horta, por exemplo. Tá? Você pode fazer algumas interações com os próprios animais, tá? Mas tem outros que você não pode tirar nada. Tá? Nesses que você pode retirar, às vezes vai ter uma comunidade tradicional, um ribeirinho, até mesmo indígena, enfim. Beleza? Galerinha, ó, eu vou só passar para vocês as atividades lá do, como chama? Do Enem, da apostila 2, tá? E faltou. Só faltou do Enem. Isso, só do Enem mesmo. Beleza? Vocês tentaram fazer, pessoal, a do Enem? Sim, não, não, sim. Vamos escutando. Peraí. Tentem escrever aí, pessoal, fazendo um favor. Tentaram fazer? Matheus, Cássio, Leonardo, Ana. Não. Vamos lá. Eu vou, eu vou colocar algumas aqui, pessoal. Aí algumas eu vou comentar com vocês, tá? A gente não consegue ainda novamente. Aí qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem fazendo favor, tá? Ó, a primeira, pessoal, eu vou deixar aqui, tá? Algumas eu vou comentando, algumas eu vou deixando aqui com vocês. A primeira aí fala da geologia, escala do tempo.
que vai analisar os fatores interno e externo aí das transformações da litosfera, tá? Peraí. Essa aqui é a. E vai falar o que? Que abordagem, peraí, tá. E falar sobre a ação humana, tá? Da ação humana sobre o meio ambiente, sobre o natural. Tá, então aí fala que ao longo do tempo, aí, enfim, vai tendo uma ação mais, como que eu vou falar, que vai modificar o meio ambiente. Tá? E daí aí no caso seria, pessoal, que o homem ele vai modificando, mas só que a história do homem na Terra vai ser curta. Tá? Igual a gente tinha uma atividade, acho um pouco mais para trás, que falava assim, o homem ele tá no dia 31 de dezembro. Os dinossauros estavam do dia, sei lá, em outubro até 20 de dezembro. Tá? Então, é um tempo bem curtinho que a gente está aí no planeta Terra. Na 2 aí está falando o seguinte: observe as afirmações a respeito do processo de datação das rochas presentes nas crostas terrestres e responda a questão a seguir. A primeira, os conhecimentos fornecidos pela estratigrafia são são de fundamental importância para a análise da ordem de sucessão cronológica da formação das rochas, ou melhor, das camadas rochosas presentes na crosta terrestre. Essa estratigrafia, pessoal, seria para tentar datar as rochas. Tá? É parecido com, de quando acha uma múmia, aquele carbono 14, tá? O 2. Os conhecimentos fornecidos pela paleontologia são de fundamental importância para a verificação da idade cronológica de uma rocha que contenha fósseis, ou seja, restos de seres vivos, animais ou vegetais. Tá? E daí essa paleontologia vai usar o carbono 14 para datar. Se, por exemplo, tiver uma folha, o desenho de uma folha vai ter um pouco de resto biológico ali na rocha. Para datar uma rocha muito antiga que não contenha fóssil, utiliza o método radioativo de datação. Não. Tomando como base o cálculo, verificando. Não, aí não, pessoal. De carbono radioativo não. A quarta. Um dos métodos utilizados para datar eventos geológicos recentes, ou seja, com menos de 50 mil anos de idade, é o radioativo. Aí não usa nada radioativo, tá? Nem o chumbo aí que está comentando a atividade, nem nada. Então aí a 2 é a terceira eu vou colocar, tá, pessoal? A 4. O continente africano há muito tempo desafia a geologia porque toda sua metade meridional, que fica ao sul, ergue-se a mais de 1.000 metros sobre o nível do mar. Uma equipe de pesquisadores apresentou uma solução desse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrâneo empurrando o planalto africano para cima. Considerando a afirmação do relevo terrestre, é correto afirmar com base no texto, a solução proposta é improvável porque as formas do terreno não, pouco fundamentada.
pois as forças externas, como chuva e o vento, são principais responsáveis pela forma do relevo. Plausível, pois as formas de relevo resultam da ação de forças internas e externas, sendo importante avaliar os movimentos mais profundos do interior da Terra. Plausível, pois a mesma justificativa foi comprovada nas demais regiões africanas. Injustificável, porque os movimentos mais profundos do interior da Terra não interferem, não. Tá. Pessoal, sempre quando você tiver alguma atividade aí, tenta reparar também o quê? Na fonte, tá? Na fonte. E se tiver, por exemplo, numa atividade aí no caso, se estiver falando de algum estudioso, sei lá, geólogo aí no caso, pode ser em outra matéria, matemático, físico, enfim, por causa que eles estão tentando comprovar, tá? Ainda, como que eu vou falar? Ainda não vai ser uma tese aí, pessoal, mas eles estão tentando comprovar com estudos, tá? Então aí, essa que fala que é improvável, não, tá, pessoal? Que é pouco fundamentada também não, porque tem alguns estudiosos. Injustificável, não, tá? Então fica entre a C e a D. A C, plausível, pois as formas de relevo resultam da ação das forças internas e externas, sendo importante avaliar os movimentos mais profundos da Terra. A D, plausível, pois a mesma justificativa foi comprovada nas demais. Não, pessoal, aí vai ser a letra C, tá? Aí está falando mais da parte, na atividade está falando mais da parte ao sul da África, tá? Não em toda a África. Então, 4. A 5, pessoal. A 5 está assim. Leia atentamente as afirmações a seguir. Embora a ação desse agente erosivo se verifique em toda a superfície do planeta, ela é mais expressiva nas áreas. Ela é mais expressiva nas áreas. Onde que eu estava? Jesus. Onde as rochas encontram-se desidratadas e desprotegidas de cobertura vegetal. A 2. A intensidade da ação desse agente erosivo varia expressivamente, de acordo com a ação mecânica das ondas do mar, possibilitando a formação de penhascos ou de praias. Tá. Então aí vai ter os agentes erosivos que atuam na superfície do planeta, destacados nas afirmações são a geleira e a são águas marítimas, águas fluviais e ventos, ventos e águas marítimas e as águas pluviais. Pluvial é de rio, tá? E as geleiras e as águas fluviais. Aí, pessoal, ó, na primeira fala aí que. Peraí. Tá falando na primeira, no finalzinho lá. Desidratadas e desprotegidas da cobertura vegetal. Então é o vento aí, tá? E a última, praias aí. Aqui falando de praias, vai ser a marítimas, tá? Então vai ser a letra C. Aí, por exemplo, pessoal, se falasse no caso de um rio, de cachoeira, por exemplo, aí seria água fluvial. Seria o declínio do relevo, então vai solapando as rochas no passar de um rio. Tá? Então aí a C, a 5C. A 6, vai começar o trau aí, peraí. A 6, aê.
A7. As outras eu faço com vocês. Consigo fazer. A8, pessoal. No mapa abaixo, em que se retrata a representação das formas de relevo, segundo a classificação de Ross, tem os números 1, 2 e 3 e que indicam respectivamente, pessoal. A 3 é a área mais... Jesus, a 3 é a área mais... Vamos pelo vermelho. O vermelho é a área mais plana, tá? Então aí é o Planalto. Então fica entre a E... Desculpa. É a D, tá? Perdão, é a D. Então, ó, o vermelho é a área mais plana. O amarelo vai ser uma área mais elevada. E o verde vai ser o Planalto. Espera aí, calma aí, pessoal. Não, minto. Amarelo é o Planalto. O verde vai ser uma área mais de depressão, tá? Desculpa, pessoal. Aí vai estar a região do Nordeste aí também. Uma área mais rebaixada, então uma área mais quente. Coloca aí, pessoal, a D, mas só que depois eu vou ver essa questão certinho, tá? Aí eu falo para vocês na próxima aula. Eu falo com vocês na próxima aula por quê, pessoal? Porque senão, na região do norte ali, no caso, a gente teria mais essa depressão aí que diz, né? Teria mais água no que? Nessa área verde, até uma área de depressão. Beleza? Mas depois eu vejo certinho. Mas o Nordeste está certo, tá? Caramba. Calma aí, pessoal. Não sai ainda não, hein? Não vai dar tempo. Isso. Ó, 9. Aí. A 10. Depois eu vou passar para vocês para ver se tem alguma que tá meio que, como que eu vou falar? Duas respostas, tá? Ou tá meio, eu achei meio incoerente essa 8 aqui, olhando o mapa. A 11. A B. 12. Nossa, mas esse canto. Tá. Ô, galerinha, ó, eu tinha falado, eu acho, só pro Matheus. Acho que foi só pro Matheus, eu tinha comentado. Até amanhã eu vou deixar as notas lá no sistema, tá? Aí vocês dão uma olhada amanhã. Aqui vai estar tudo lá já, tá? Hoje eu vou tentar já fechando tudo. Aí depois, se vocês quiserem, a partir de amanhã, tiverem curiosidade lá sobre a correção, vocês me mandem mensagem no WhatsApp, tá? Porque eu tô fazendo tudo no caderno, questão por questão, tá? Eu comento as questões que vocês fizeram na avaliação. Tudo bem? Aí depois, quando voltar também, eu deixo para cada um de vocês, tá? Desde da primeira avaliação até essa última. Tudo bem, galera? Se vocês tiverem dúvida aí, só manda mensagem, tá? Pode ser no WhatsApp aí, que é mais rápido para responder. É isso, galera. Se cuidem aí, tá? Fica com Deus. Aí, dúvidas só. Qualquer coisa, só manda mensagem aí, pessoal. Até mais. Tchau, professor. Tchau, fica com Deus aí.